Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História e criei esse espaço como lugar para lançar algumas informações e promover o debate a partir de algumas análises, proposições que eu faço aqui. Como um lugar de debate, o mais importante para mim é o comentário que você tenha, concordando, discordando ou questionando. Não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de curtir, apertar o polegar para cima, isso aumenta a visibilidade. E se você gosta das temáticas que a gente trabalha no canal aqui, por favor, se inscreva, aperta inscrever-se, ativa o sininho, você vai receber as notificações dos nossos vídeos que saem mais ou menos toda semana. Bom, a ideia hoje aqui é continuar um pouco o último vídeo. Eu estou com a camisa contra o desmanche da ciência, porque eu trabalho na área da ciência e tecnologia e acredito sinceramente que a ciência é o caminho mais humano, é o caminho possível para que a gente saia desse inferno da pandemia. Estão aí as vacinas, estão aí os cientistas com suas pesquisas sobre equipamentos, sobre remédios. Então, a opção pela ciência faz parte da opção pela vida, é a porta de saída da opção pela vida. E continuando o que a gente viu no último vídeo, a gente vai ver que essa não é a opção prioritária do governo. Entre a vida de todos e o bolso de alguns, que são os sócios majoritários do projeto de poder atual, quem colocou o presidente lá, quem colocou o ministro da Economia lá, entre o bolso dessas pessoas e todos nós que somos população comum e as nossas vidas, entre o bolso e a vida, infelizmente a vida sai perdendo. Eu vou usar alguns números que eu já usei semana passada e vou tentar cotejá-los com números novos, juntar com números novos que eu retirei do orçamento. Todos os números que eu falo aqui são números públicos, do orçamento da União, e alguns números da dívida pública a gente trouxe da Auditoria Cidadã, vindos diretamente do site governamental tesouro-transparente.gov.br. Quando você compara os números, né, eu sempre brinco que os números não dizem as verdades, né, mas eles tornam mais difícil, quando bem analisados, esconder as mentiras. Como a gente pode sair da pandemia sem investir em ciência, sem investimento público em ciência? O governo diz, às vezes o ministro da Ciência e Tecnologia fala que existem várias pesquisas, enfim, que estão em andamento. Não duvido, existem várias pesquisas em andamento, existem várias pessoas se dedicando, servidores públicos que estão sob ataque do Ministério da Economia, mas que se dedicam mesmo com baixos salários, menos com falta de recursos. Estão aí o Butantan e a Fiocruz, exemplos mais claros nesse momento, mas não únicos, que não nos deixam mentir. O governo age como se a pandemia não existisse. Eu vou dar alguns exemplos aqui do orçamento. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que congrega vários institutos de pesquisa que fazem pesquisas importantes, vou dar um exemplo, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis e que faz, junto com a Fiocruz e com outras entidades, o mapeamento genético das cepas do vírus, porque eles têm um supercomputador, o Santos Dumont. O LNCC está dentro de um bolo, esse laboratório, dentro de um bolo do Ministério de corte de recursos. De 2020 para 2021, as previsões orçamentárias para esse desenvolvimento de pesquisa, para as unidades de pesquisa do Ministério, caiu em torno de 34%. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem apenas 2,7 bilhões. Parece muito dinheiro, mas não é. Estamos falando de uma estrutura que tem que dar conta de instituições que, para funcionar, precisam pagar funcionários, luz, água, telefone e a pesquisa, que demanda dinheiro em qualquer lugar do mundo. Para produzir certezas, demanda tempo, demanda muitas incertezas e muitos erros. Na vida, assim, a gente aprende com erro, e precisa de investimento contínuo. Como é que eu vou ter investimento contínuo se o que eu tenho hoje de dinheiro é 34% na área do Ministério da Ciência e Tecnologia, inferior do que a gente tinha ano passado? 2,7 bilhões. Eu citei aqui o Laboratório Nacional de Computação Científica, que é apenas um dos vários institutos de pesquisa vinculados ao Ministério, para dizer o seguinte: a atividade de hoje que eles fazem estratégica de mapeamento genético do vírus e tal, entre outras atividades que eles desenvolvem, eles não fazem só isso, dependem de que seu supercomputador esteja ligado. Pois com a verba destinada orçamentariamente, se ela for aprovada do jeito que está, para o LNCC este ano, o órgão não tem dinheiro para pagar a conta de luz. E não é algo novo, não. É algo que vem de outros governos. Você tem que discutir se coloca na tomada ou tira da tomada um computador que é estratégico para desenvolver conhecimento sobre a doença e sobre outras coisas, é sinal de que você não prioriza essa área. Bolsas, vamos falar de bolsas. A CAPES, que é a Coordenação de Pesquisa e Ensino Superior
de Aperfeiçoamento de Pesquisa e Ensino Superior, vinculada ao Ministério da Educação, que financia boa parte das pesquisas universitárias, dos professores universitários, não só na área de saúde, mas também na área de saúde. Ela está tendo um corte de orçamento que ela vai partir de mais de 4,5 bilhões ano passado, que já é um orçamento muito baixo, para menos de 2 bilhões esse ano. Como é que eu vou fazer pesquisa dessa doença, da Covid e de todas as outras, sem dinheiro? O caso mais que a gente já falou aqui, o caso mais gritante, o CNPq, que paga bolsas de pesquisa, de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, que é fundamental para a produção não só de conhecimento, mas para a produção de novos pesquisadores no Brasil. Ele tem para o ano que vem previsto até o momento 22 milhões de reais. Esse número é ridículo. 22 milhões de reais é um pouco mais do que o governo gastou, segundo foi colocado pela imprensa, com creme de leite, com leite condensado, que foi um gasto anual de 15 milhões de reais. A gente se lambuza mais no doce de leite do que se preocupa com ciência. E vamos pegar por fim o último número, saúde pública. O orçamento da saúde para esse ano é 35 bilhões inferior ao do ano passado. É como se não houvesse pandemia. O governo cortou um orçamento que era em torno de 160 bilhões de reais, 160 e poucos bilhões de reais, para 125 bilhões de reais. Você tirou dinheiro no pior momento da pandemia. A prioridade é a vida, a prioridade é a ciência, a pesquisa por medicamentos, por tratamentos, porque saúde é isso, é dar condição de tratar a população, de usar os melhores equipamentos, é desenvolver profissionais nessas áreas. Todas essas áreas, eu não formo profissionais, eu não tenho dinheiro para pesquisa, eu não tenho dinheiro para as instituições, eu não tenho dinheiro para a saúde. E aí vamos pegar um número que eu trouxe aqui semana passada, enquanto apenas em janeiro, o governo que corta na vida, segura, mantém garantido dinheiro no bolso dos seus sócios. 64,7 ou 6 bilhões de reais, 64,6 bilhões de reais foram gastos para pagar correção monetária, cambial e juros da dívida pública em janeiro. Isso é mais do que o dobro do que foi cortado da saúde. O que é prioritário hoje? Tentar chegar a um acordo com esses credores e tentar diminuir esse pagamento, diminuir esses recursos destinados a essa área, ou cuidar da saúde de quem está morrendo na fila do SUS? 64 bilhões são quantas milhares de vezes mais que os 22 milhões de pesquisa para o CNPq, para novos pesquisadores, para bolsas de pesquisa, que estão aí caminhando sobre Covid e sobre outras doenças. 64 bilhões e 22 milhões para bolsas, ou 1 bilhão e 900 milhões para CAPES, para fomentar a pesquisa nas universidades e nos institutos. A gente precisa mesmo ter tão pouco dinheiro no MCTI, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que as instituições não sabem, e é isso todas elas, se vão manter suas portas abertas até dezembro, onde você ameaça, no momento em que a ciência mais aparece como porta de saída de uma crise mundial, talvez a crise mais séria sanitária dos últimos 200, 300 anos, não tem recursos garantidos para dizer que as instituições vão estar de portas abertas, que o LNCC, que foi o exemplo que eu peguei aqui, não tem grana para saber se vai ligar o supercomputador que ele usa na pesquisa. E aí a gente vai depender de mês a mês, alguém conseguir uma verba extra, correr aqui. Ciência não se faz no amadorismo. Ciência, como qualquer ação pública, se faz com planejamento. A gente está vendo uma enorme falta de planejamento e a gente está vendo uma clara opção pelo bolso de poucos e não pela vida de todos nós. A gente precisa começar a cobrar do governo planejamento e prioridade. Eu quero que o governo priorize a vida. E para priorizar a vida, ele tem que priorizar a ciência, a saúde, o bem-estar da população. Eu estou pouco me lixando o que ele vai fazer com o bolso já bem cheio de meia dúzia de apoiadores.